Meu namorado disse que eu não era material para casamento e me largou dias antes do nosso aniversário de 5 anos. Meu nome é Laura, tenho 29 anos, e até 3 semanas atrás, eu estava contando os dias para o nosso aniversário de 5 anos de namoro com Bruno. 5 anos. Na minha cabeça romântica e talvez um pouco ingênua, essa data redonda viria acompanhada de um anel de noivado, de um pedido cinematográfico, do início oficial do nosso Felizes para Sempre. Em vez disso, recebi um soco no estômago, um balde de gelo na alma, e a frase que ecoaria em meus pesadelos por semanas: Laura, você é uma pessoa incrível, mas, sejamos honestos, você não é material para casamento. Bruno e eu nos conhecemos na faculdade. Ele, com seu charme fácil, sorriso de comercial de pasta de dente e uma ambição que, na época, me pareceu admirável. Eu, mais quieta, sonhadora, buscando um companheirismo que achava ter encontrado nele. Os primeiros anos foram bons, não vou negar. Viagens curtas, jantares românticos, quando o orçamento dele permitia, porque ele sempre gostou de ostentar um padrão de vida um pouco acima das suas posses, muitas risadas e a sensação de que éramos um time. Mas, com o tempo, a ambição de Bruno começou a tomar contornos mais sombrios. Ele se formou, conseguiu um bom emprego numa startup da moda, e de repente, o mundo ao nosso redor começou a parecer pequeno demais para ele. Suas críticas, antes raras e disfarçadas de conselhos para o seu bem, se tornaram mais frequentes e diretas. Minha carreira como designer gráfica freelancer, que me dava satisfação e uma renda decente, passou a ser vista por ele como pouco ambiciosa. Minhas roupas, meu jeito de falar, até meus amigos de longa data, tudo começou a ser sutilmente, e às vezes nem tanto, reprovado. Eu não era polida o suficiente, não tinha o network certo, não me encaixava na imagem de mulher de sucesso que ele parecia querer projetar ao lado dele. Eu, idiota apaixonada, tentei me adaptar. Comecei a frequentar os eventos chatíssimos da empresa dele, a sorrir para os amigos snobs dele, a tentar me vestir de uma forma que o agradasse mais. Cada crítica dele era uma pequena facada na minha autoestima, mas eu relevava, achando que era uma fase, que o amor superaria essas pequenas diferenças. O primeiro grande alerta, aquele que eu deveria ter levado a sério, veio alguns meses antes do fatídico término, e envolveu Tiago, o melhor amigo de infância do Bruno. Tiago era o oposto do Bruno, simples, genuíno, um cara que valorizava mais uma boa conversa e uma cerveja gelada com os amigos do que qualquer grife ou status social. Ele era o amigo que o Bruno sempre dizia que seria seu padrinho de casamento, desde os tempos em que casamento era apenas uma piada distante entre eles. Pois bem, Bruno, em uma de suas projeções de grandeza, começou a falar sobre como seria o casamento dos sonhos dele, note o pronome possessivo. E, claro, os padrinhos teriam que estar à altura. Ele decretou que todos os padrinhos deveriam usar um modelo específico de terno, de um estilista italiano caríssimo, que custava o olho da cara e mais um rim. Afinal, as fotos são eternas, precisamos de um padrão impecável, um visual coeso, ele pontificou, como se estivesse organizando um desfile da Semana de Moda de Milão. Tiago, que era professor de história numa escola pública e ralava para pagar as contas, ouviu aquilo e, com a simplicidade que lhe era característica, disse ao Bruno: Cara, que legal que você está pensando nisso tudo, mas eu não tenho como bancar um terno desses. Posso ir com o meu melhor terno, aquele que usei na formatura? Está novo, é elegante. A reação do Bruno foi de um desprezo frio. Ah, Tiago, que pena. Mas a estética do evento é inegociável. Não posso ter um padrinho destoando dos outros. Nesse caso, vou ter que te dispensar da função. Uma pena, mas você entende, né? Regras são regras. E deu uma piscadela, como se estivesse fazendo um grande favor ao liberar o amigo daquela obrigação. Tiago ficou arrasado, não pelo terno em si, mas pela forma como Bruno descartou, como se a amizade deles valesse menos que um pedaço de pano caro. Eu, ao saber da história, contada pelo próprio Tiago, num desabafo triste, confrontei Bruno. Ele apenas deu de ombros. Laura, não seja ingênua. Casamento é imagem. E o Tiago, coitado, não se encaixa mais no meu padrão de imagem. Simples assim. Aquilo me gelou por dentro, mas, mais uma vez, relevei. Achei que era só a pressão do trabalho, a fase de afirmação dele. Os dias que antecederam nosso aniversário de 5 anos foram se arrastando numa tensão quase palpável. Bruno estava mais distante do que nunca, monossilábico, irritadiço. Eu, na minha tentativa patética de salvar o que já estava naufragando, planejei um fim de semana romântico numa pousada charmosa na serra. Reservei tudo, comprei um presente especial. Ele mal agradeceu, disse que veria se conseguiria ir, por causa de muito trabalho acumulado. A conversa aconteceu na quarta-feira à noite, 3 dias antes do nosso aniversário. Eu tinha preparado o jantar favorito dele, acendido velas, colocado uma música ambiente. Queria criar um clima, tentar resgatar alguma fagulha do que tínhamos sido.
Ele chegou tarde, como sempre, o celular na mão, a expressão fechada. Bruno, preparei um jantar especial, comecei, tentando sorrir. Ele me cortou, sem nem olhar para a mesa. Laura, precisamos conversar. Meu coração gelou. Aquele tom. Eu conhecia aquele tom. Sentamos no sofá. Ele não me tocou. Não me olhou nos olhos. Apenas começou o discurso, frio, ensaiado, como se estivesse lendo um relatório de negócios. Laura, você sabe que eu te adoro, que você foi muito importante para mim nesses quase 5 anos. Quase. Ele nem sequer esperou a data. Mas eu tenho pensado muito sobre o meu futuro, sobre o que eu quero para minha vida. E, sendo brutalmente honesto com você, como eu acho que devo ser, cheguei à conclusão de que não podemos mais continuar juntos. Senti o chão sumir. As palavras dele eram como socos, cada uma me deixando mais sem ar. O quê? Por quê, Bruno? O que eu fiz? Consegui perguntar, a voz embargada. Não é o que você fez, Laura. É o que você é. Ou melhor, o que você não é. Ele finalmente me olhou, e não havia um pingo de emoção nos olhos dele. Apenas uma frieza calculada. Eu preciso de uma parceira que esteja no mesmo nível que eu. Alguém com mais ambição, com um círculo social mais elevado. Alguém que me impulsione para frente, que agregue valor à minha imagem. E eu não sou essa pessoa, as lágrimas já escorriam livremente pelo meu rosto. Você é uma ótima pessoa, Laura. Doce, gentil, caseira. Mas você não é material para casamento. Pelo menos, não para o tipo de casamento que eu quero, para o tipo de vida que eu almejo construir. Eu preciso de mais. De alguém que brilhe ao meu lado, que abra portas, que entenda o jogo do sucesso. Material para casamento. Aquelas 3 palavras me quebraram em 1000 pedaços. Eu, que sonhava com o altar, com a família, com o para sempre ao lado dele, era descartada como um produto defeituoso, que não atendia às especificações de qualidade do grande empresário Bruno. Ele se levantou. Espero que você entenda. É melhor para nós dois. Vou pegar algumas coisas minhas amanhã. E saiu. Simplesmente saiu, me deixando ali, no meio da sala, com o jantar esfriando na mesa e o coração em frangalhos. Aquele aniversário de 5 anos, que eu tanto esperei, passou como um borrão de dor e solidão. Chorei por dias. Minha autoestima, que ele já vinha minando há tempos, estava no lixo. Senti-me inadequada, um fracasso como mulher, como parceira. As palavras dele, você não é material para casamento, se tornaram um eco cruel na minha mente. Uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada. Era Tiago. Laura, soube do que o Bruno fez. Sinto muito, de verdade. Ele é um babaca e não te merecia. Se precisar de um ombro amigo, de alguém para conversar ou só para tomar uma cerveja e xingar o mundo, estou aqui. Força. A mensagem dele, simples e sincera, foi como um pequeno bálsamo na minha ferida aberta. Tiago, o amigo que Bruno descartou por causa de um terno caro, era o único que parecia se importar de verdade. Respondi agradecendo, ainda hesitante, mas a gentileza dele ficou registrada. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Terapia, muito trabalho, o apoio das minhas amigas de verdade. E, surpreendentemente, a amizade de Tiago. Começamos a conversar com mais frequência. Ele me ouvia sem julgamentos, me fazia rir com suas histórias atrapalhadas, me lembrava de quem eu era antes de Bruno tentar me transformar em outra pessoa. Descobri nele uma inteligência, uma sensibilidade e um senso de humor que a superficialidade do Bruno sempre ofuscou. E enquanto Bruno, pelo que eu ouvia de longe, continuava sua caçada pela mulher perfeita que se encaixasse em seus ternos caros e em sua vida de aparências, uma conexão improvável e genuína começava a florescer entre mim e o amigo que ele dispensou. Uma conexão que me mostrava que material para casamento não tinha nada a ver com o brilho de uma grife ou o saldo de uma conta bancária, mas com a riqueza do caráter e a profundidade de um coração. E Tiago, o professor de história com seu carro velho e suas roupas simples, tinha um coração que valia mais que todos os diamantes do mundo. A mensagem de Tiago foi um pequeno barco salva-vidas num oceano de tristeza. No começo, eu hesitei em me apoiar nele. Não queria parecer a ex-namorada carente do melhor amigo, nem queria que ele se sentisse na obrigação de me consolar. Mas Tiago era persistente na sua gentileza. Mandava memes engraçados, perguntava como eu estava sem ser invasivo, sugeria um café despretensioso só para espairecer. E eu, que precisava desesperadamente de uma conexão humana que não estivesse contaminada pela superficialidade do mundo de Bruno, acabei aceitando. Nossos cafés se transformaram em longas conversas.
Descobri em Tiago um ouvinte atento, um cara com uma visão de mundo tão diferente da do Bruno, tão mais real. Falávamos sobre livros, sobre filmes independentes que Bruno acharia cult demais para o meu gosto, sobre os desafios de ser professor numa escola pública, sobre o sonho simples dele de um dia ter uma casa com um pequeno quintal para um cachorro. Ele não me julgava pelas minhas roupas, não tentava me melhorar, não me fazia sentir inadequada. Pelo contrário, Tiago parecia genuinamente interessado em quem eu era de verdade, na Laura que Bruno tentou apagar. Ele me ajudou a enxergar o relacionamento com Bruno por uma nova ótica. Lembrou-me de como eu era antes, mais leve, mais sorridente, menos preocupada em atender a expectativas irreais. Contou, com bom humor e sem ressentimentos, outras histórias sobre a superficialidade de Bruno, sobre como ele, Tiago, muitas vezes se sentia um peixe fora d'água no círculo de amigos importantes que Bruno começou a cultivar. A história do terno caro, que antes me pareceu apenas um exemplo da futilidade do meu ex, agora ganhava contornos mais profundos, era sobre lealdade, sobre valores, sobre o que realmente importa numa amizade e numa relação. A transição da amizade para algo mais foi tão natural, tão suave, que quase não percebemos. Foi num fim de tarde, depois de um passeio no parque e muitas risadas, que ele me olhou de um jeito diferente. Um olhar que misturava carinho, uma ponta de hesitação e uma promessa silenciosa. E eu, pela primeira vez em meses, senti meu coração aquecer de verdade, não com a ansiedade de agradar, mas com a tranquilidade de ser simplesmente eu. Não houve fogos de artifício, nem declarações bombásticas. Apenas um beijo, calmo e profundo, que selou o que ambos já sentíamos, mas talvez tivéssemos medo de admitir. Namorar Tiago era como respirar ar puro depois de anos presa numa sala abafada. Ele amava minhas roupas de ficar em casa, achava graça no meu jeito desastrado, incentivava minha carreira como designer, comemorava cada pequeno projeto meu como se fosse uma grande conquista. Ele me apresentou aos amigos dele, pessoas simples, divertidas, que me acolheram de braços abertos. E, aos poucos, a frase cruel de Bruno, "Você não é material para casamento", começou a perder a força, a se transformar numa lembrança distante de um homem que, no fundo, não sabia nada sobre o que realmente constituía uma parceria para a vida. Cerca de 4 meses depois do início do nosso namoro, Tiago me pediu em casamento. Foi num domingo de manhã, na nossa cozinha, enquanto fazíamos panquecas. Ele não se ajoelhou, não tirou um anel de diamante de um bolso escondido. Apenas me olhou nos olhos, com aquele sorriso que me derretia, e disse, "Laura, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo como nós, mas eu sinto como se te conhecesse a vida inteira. E a minha vida, sem você, parece incompleta. Quer casar comigo e completar esse quebra-cabeça?" O anel? Era um anelzinho de prata com uma pequena pedra da lua, que ele mesmo havia comprado numa feirinha de artesanato, porque sabia que eu amava a lua. E era o anel mais lindo do mundo. Claro que eu disse sim. Um sim que veio do fundo da alma, sem dúvidas, sem medos. Começamos a planejar o casamento. Nada de ostentação, nada de ternos de estilistas italianos. Uma cerimônia simples, no campo, com as pessoas que realmente importavam, com comida boa, música animada e, principalmente, com muito amor e verdade. E então, 6 meses exatos após o dia em que Bruno me descartou como um produto com defeito, enquanto finalizávamos a lista de convidados, Tiago me olhou com um brilho maroto nos olhos. "Sabe quem a gente deveria convidar?" ele disse. Eu sorri, já sabendo. Ele mesmo. A ideia não era por maldade pura. Ok, talvez um pouquinho. Mas era mais sobre fechar um ciclo. Sobre mostrar, não para ele, mas para nós mesmos, o quanto havíamos seguido em frente, o quanto éramos felizes. E, sim, havia uma pontinha de satisfação em imaginar a cara de Bruno ao receber aquele convite. O convite era simples, elegante, com nossos nomes entrelaçados em uma caligrafia bonita. Laura e Tiago convidam para a celebração de seu casamento. Enviamos pelo correio, para o endereço comercial dele, já que eu não fazia mais questão de saber onde ele estava morando. Não precisei imaginar a reação dele por muito tempo. 2 dias depois, uma amiga em comum, que ainda mantinha contato com Bruno, mais por pena do que por amizade, ela me confessou, me ligou. "Laura, você não vai acreditar. O Bruno recebeu o convite de vocês." Ele surtou. "Surtou como?" perguntei, tentando conter o riso. Primeiro ele achou que era piada. Depois ficou pálido, depois vermelho. Disse que o Tiago era um traidor, um talarico. Que você estava fazendo isso só para provocá-lo. Que você nunca o esqueceu de verdade. E o melhor, ela fez uma pausa dramática, ele perguntou se o terno dos padrinhos seria muito caro, porque ele talvez desse uma passada para te dar um abraço. Aquilo foi o auge. Bruno, o mestre da superficialidade, preocupado com o traje para ir ao casamento da ex que ele humilhou com um amigo que ele desprezou. A ironia era tão deliciosa que quase me engasguei de rir. Claro que ele não apareceu no casamento.
E, sinceramente, nem fez falta. Nosso casamento foi lindo. Num dia ensolarado de primavera, rodeados por amigos e familiares que nos amavam de verdade, dissemos sim. Tiago estava deslumbrante num terno azul escuro, simples, mas que caía perfeitamente nele. Um terno que ele escolheu, que ele podia pagar, e que, para mim, era o traje mais elegante do mundo, porque vestia um homem de caráter. No meu discurso, fiz questão de agradecer ao padrinho que não pôde ser, mas que me presenteou com o noivo mais incrível do universo. Tiago sorriu, e nossos convidados, que conheciam a história, aplaudiram com entusiasmo. Hoje, estamos casados há quase um ano. A vida é boa, tranquila, cheia de pequenas alegrias. Adotamos um vira-lata caramelo que é a sombra do Tiago. Continuo com meu trabalho de designer, ele continua apaixonado por suas aulas de história. E Bruno? Pelo que soube, continua sua busca pela mulher perfeita. Troca de namorada como troca de camisa, sempre buscando alguém que se encaixe no seu padrão elevado, mas acaba invariavelmente sozinho ou com relacionamentos tão superficiais quanto ele. Outro dia, encontrei uma foto antiga, do meu aniversário de 4 anos de namoro com ele. Eu sorria, mas meus olhos tinham uma sombra de insegurança. Rasguei a foto. Aquela Laura não existia mais. A Laura de hoje sabe que material para casamento não se mede por grifes, por status social ou por ambições desenfreadas. Mede-se pela capacidade de amar, de respeitar, de ser parceiro nos momentos bons e, principalmente, nos ruins. Mede-se pela coragem de ser autêntico, como o Tiago, o amigo que Bruno dispensou por causa de um terno, mas que acabou vestindo, com muito mais elegância, o papel de marido. E, quer saber? Serviu perfeitamente.